Enfim, chegamos ao topo, chegamos no cargo onde vai falar com a diretoria e vai transformar o custo de tecnologia em estratégia de negócio para avançar o negócio da empresa. E hoje você vai entender o que um CIO ou CTO faz e como você pode chegar lá. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal InfraCyber, meu nome é Bruno Gutmann e hoje a gente chegou no último cargo, ao topo de todos eles, que é o CIO. Então a maioria das empresas chamam de CIO do que CTO, e vamos falar um pouco do que um CIO ou um CTO ele faz. E aí falando um pouquinho do que essa pessoa faz nesse cargo, uma das coisas é definir toda a estratégia de tecnologia da empresa. Então ela tem uma visão aí de médio e longo prazo, a gente fala aí de 5, 10, 15 anos de avanço tecnológico, ela vai pensar em todo esse futuro e como você vai chegar até lá. Outra coisa importante que ela faz é ela alinha toda a área de tecnologia com o negócio da empresa, Então, alinhar a tecnologia com o negócio, às vezes você tem que ter um investimento mais forte para sistemas ou tecnologias que aumentem a venda da empresa ou que melhorem e reduzam o custo de produção da empresa. Então, ele alinha realmente o que a tecnologia vai entregar para a empresa para que ela seja alavancada ali. Também faz toda a parte de liderança de projetos grandes, então os maiores projetos da empresa voltados para a tecnologia, quando a gente fala migrar tudo para o cloud ou uma nova implementação de um novo ERP, toda a parte de data lakes, cibersegurança, uma implementação de uma área de cibersegurança, isso é responsabilidade de um CIO. Outra coisa que também é feito é gerir o orçamento dessas áreas de tecnologia como um todo. Geralmente são orçamentos muito grandes quando você tem realmente um diretor ali na posição de CIO ou de CTO. Então a gente fala ali que ele tem que alinhar toda a parte orçamentária junto com a empresa, junto com a diretoria e presidência, para que os gastos realmente não estourem e acabem não prejudicando a empresa como caixa e etc. E aí, lógico, ele fala com fornecedores globais, e aí a gente para de pensar um pouquinho só ali no fornecedor local, a gente acaba falando de fornecedor global, porque geralmente uma empresa que tem um CTO ou um CIO, ela é uma multinacional, e ele lidera também ali os times de alta performance da área de tecnologia. E a outra questão é que ele atua ali diretamente com o board, então se é uma empresa que tem um board de investimentos ou tem uma empresa de investimentos por trás, ele tem que justificar e aí ele tem que assumir a responsabilidade de toda a área tecnológica da empresa como um todo. E aí, basicamente, o CIO ele não decide somente o que vai comprar e quando vai comprar, Ele vai, na verdade, definir o que a tecnologia, para onde a tecnologia vai levar a empresa. E aí, só para a gente esclarecer o que é um CIO e o que é um CTO, acho que é importante e vale a pena aqui. O CIO, ele é o Chief Information Officer, É um foco em gestão de TI como um todo, alinhado ao negócio, lida com processos, ERP, infraestrutura, segurança. E quando a gente fala de um CTO, é um Chief Technology Officer. É foco em tecnologia aplicada ao produto do negócio, inovação, desenvolvimento, arquitetura e novos serviços. Em empresas grandes, os dois coexistem ao mesmo tempo. Em empresas médias, muitas vezes é o mesmo cargo com nomes diferentes. Então, basicamente, a diferença de um CIO, Então, a gente olhando ali pelo CIO, ele é um cara que cuida da tecnologia para que a empresa atinja seus objetivos. E quando a gente fala de um CTO, ele é o cara que também cuida da tecnologia que está embarcada dentro do negócio da empresa. Então, às vezes é uma empresa de tecnologia, desenvolvedora de software, por exemplo, ele é o CTO, ele cuida da tecnologia não somente para que a empresa inteira trabalhe, mas também cuida da tecnologia que está embarcada no produto que a empresa vende. Então, basicamente, a diferença dos dois é essa. E lógico, dependendo do tamanho da empresa, o mesmo cargo ele pode coexistir. Então, ele pode ser uma pessoa dedicada para cada coisa, então diferentes áreas cuidando ali da tecnologia, uma cuida da toda a parte empresarial, corporativa, e o outro cuida da tecnologia do negócio da empresa. E em empresas menores, às vezes essa função acaba sendo numa pessoa só. E aí, quais são os conhecimentos que um cargo de diretor aí de tecnologia deve ter? Se a gente olhar pelo aspecto técnico, vem toda aquela bagagem que a gente vem falando na série de vídeos, Então você tem que ter conhecimento técnico, não somente de infraestrutura, de desenvolvimento, de sistemas, etc. Tem que ter um conhecimento bastante amplo. O ideal é que tenha, sim, uma passagem pelas áreas técnicas e de gestão, então ele já tenha sido um técnico, ou já tenha coordenado uma equipe, ou já tenha gerenciado uma equipe como gerente de TI. E lógico,
para ele sentar num cargo que nem esse, ele tem que ter vivência em projetos grandes, né, que são os projetos estratégicos, projetos como troca de RP, ou movimentação, né, de on-site para cloud, ou de cloud para on-site, que são projetos estratégicos para a empresa, para que a empresa continue ganhando ali sobre os seus concorrentes, olhando pelo aspecto de tecnologia. E aí, olhando pelas skills, né, mais executivas, os soft skills, né, ele tem que ter uma visão de negócio, qual que é o impacto que a TI vai ter em cima do negócio da empresa, né? Então ele tem que saber gerir isso e ter esse tipo de visão, vamos dizer assim. Ele tem que saber muito bem comunicar com presidência e com o board, né? Isso é bastante importante como soft skill. Ele também tem que ter uma visão estratégica de inovação e global, né? Se a gente olhar para o negócio da empresa, ele tem que saber como aplicar estrategicamente, olhar isso talvez globalmente, que às vezes a empresa ela é muito grande e ela precisa adotar uma ferramenta ou ela tem que avançar tecnologicamente em todos os sites, ou olhando para o globo como um todo. Ele tem que saber liderar grandes equipes, né? Então a gente fala aí de equipes descentralizadas, às vezes você tem equipes de TI em locais diferentes, em países diferentes, e aí essas mudanças organizacionais também, né, passam por ele. Ele também tem que saber estruturar a TI de tal maneira que atinja os objetivos da empresa, né, e do negócio. E, lógico, né, a gente falando também de um CTO, de um CIO, tem que ter um inglês fluente e também ter, lógico, talvez uma segunda língua, como a gente falou em outros vídeos. Às vezes o inglês já não é mais suficiente só para algumas empresas, então dependendo do ramo que você trabalha ou da empresa, se ela é multinacional, muitas vezes você deixa de trabalhar no Brasil e você passa a assumir algum cargo até fora do Brasil, ou esse cargo de CIO ou CTO fique fora do Brasil. E para você ter uma melhor comunicação, às vezes não só o inglês é suficiente, mas a língua nativa daquele país. E aí a gente olhando ali pelas formações, né, entra de novo naquele papel que eu acho que não é muito coerente, né? A gente vê muitos líderes, donos de empresas gigantescas aí que às vezes não tem nenhuma faculdade, mas tem um conhecimento absurdo sobre negócio, sobre estratégia, visão e etc. Então, a maioria das empresas pede uma pós-graduação, ela pede que você tenha uma certificação de COBIT, de ITIL, de ISO 27000, que tenha pelo menos uma graduação na TI. Eu acho que a graduação na TI, né, seja um bacharelado, seja um tecnólogo, você ter ali uma base técnica passada por uma faculdade, eu acho que é importante. Mas a especialização numa pós-graduação, etc., é um plus. Eu acho que muitas vezes a gente estuda muita coisa e a gente vê que tem uma dificuldade muito grande de implementar isso no negócio, na empresa. Então é muito mais importante, eu acho, que você tenha um conhecimento do negócio, de visão estratégica, de projeção de como que a TI pode ajudar o negócio, do que você propriamente dito ter uma pós-graduação de um nome famoso, estudar fora do país e tudo mais. Não quer dizer que isso seja menosprezado, eu acho que não, né? Eu acho que é importante as pessoas que têm a capacidade de estudar dessa maneira, ter uma pós-graduação, fazer um curso fora do Brasil, é muito legal, eu acho que é muito importante, pode agregar muito para a empresa, para falar bem a verdade, mas eu acho que isso é um diferencial, não quer dizer que seja exigido para você sentar naquela cadeira, vamos dizer assim. E aí, se você está gostando do vídeo, se você gostou da série aí, deixa seu like, se inscreve no canal, divulga o canal para outras pessoas, vamos ver se a gente consegue fazer esse canal chegar a uns 100 mil. Nós estamos hoje em 1.800 enquanto eu estou gravando esse vídeo. Eu costumo gravar uns vídeos adiantados para ir soltando aqui para vocês. Tem sido bastante corrido, conciliar trabalho, vida particular e gravação dos vídeos aqui, mas eu quero ver se eu consigo fazer mais conteúdo e publicar mais aqui para vocês. Então, não deixa de se inscrever, não deixa de divulgar o nosso canal aí. E agora a gente falar de salários, né, e níveis de responsabilidade. Vamos começar por salários, né? Essa grande curiosidade de quanto um CIO, um CTO ganha aí. Muitas pessoas às vezes acham que é um salário aí de astro de TV, de ator de televisão, e não é bem assim. E aí a gente falando agora de Brasil, né? Então vamos falar primeiro de Brasil, seja empresas médias ou empresas grandes, né? A gente vai começar pelas médias. E aí, assim, mais uma vez, CIO, CTO, basicamente são empresas de médio a grande porte. Não existem empresas pequenas que têm um diretor de tecnologia, né? Então não faz muito sentido você ter um diretor de tecnologia. Quando a gente fala de empresas médias, a gente está falando de um salário de 25 mil a 35 mil reais no Brasil hoje, né? Projetado aqui para 2026, pelas pesquisas que essas grandes empresas, Deloitte, etc., acabam fazendo aí no mercado. Então,
Empresas médias, a gente está falando aí de 25 a 35 mil reais. Quando a gente fala de multinacional ou grandes grupos, né, e aí entra a questão dos grupos, por quê? Uma empresa ela pode ter várias outras empresas, né, e a gente fala que é um grupo de empresas. Então, aí a gente está falando de 40 mil reais até 80 mil reais, 100 mil reais. A média de mercado é essa, tá? Pelas pesquisas. Lógico, tem empresas que pagam menos e tem empresas que pagam muito mais do que 100 mil reais e etc. Depende muito do tamanho da empresa, do negócio da empresa e da quão responsabilidade você tem em cima ali da área de tecnologia. E aí, antes que me perguntem, acontece, né, um pouco diferente. Quando a gente fala ali de uma startup, por exemplo, ou de uma empresa tech, que a gente fala que é uma empresa de tecnologia, muitas vezes esse cargo, ele ganha um salário na média ali de 20 a 35 mil reais, que é a média de salário ali de uma empresa média que a gente estava falando, mas ele ganha uma participação na empresa. Então, todos os benefícios que a gente já falou, né, carro, telefone, celular, assistência médica diferenciada, esse tipo de coisa, já vem no pacote. Isso é um pacote normal, vem um bônus ou um PLR ali, dependendo do desempenho da equipe, desempenho da empresa. Mas para empresas de startup e de tech ali, geralmente ganha ali uma participação como societário da empresa. E aí, quais são as responsabilidades, né? A gente, se olhar por cima, eu acho que resumi muito para vocês, mas eu resumiria em 4, né? A primeira é de orçamentos, a responsabilidade em cima de um orçamento. E aí a gente fala na casa de milhões, né? Então, empresas médias e grandes e multinacionais, a gente fala de milhões. Porque você manter uma equipe ali de 10, 15 pessoas, por parceiros, a tecnologia que você paga ali mensal, então links de internet, telefonia, etc. Projetos de inovação, de crescimento, de troca de tecnologia. Então, assim, todo ano as empresas tendem a gastar, né, mais ou menos na casa de milhões ali de orçamento. Outra coisa são as contratações estratégicas. Então, ele não é o cara que vai entrevistar o analista, pode chegar a entrevistar sem problema nenhum, mas raramente isso acontece. Ele fica muito na camada de coordenação e na camada de gerente, e muitas vezes, pela experiência que ele tem dentro da empresa e até de conhecimento fora, que ele já tinha adquirido e tudo mais, ele participa de contratações não somente da TI, mas como de outras áreas. Então ele entra ali como uma segunda entrevista, né, depois do próprio diretor da área ou do gerente da área. Logicamente, toda aprovação de solução, né, uma vez que definida uma inovação, uma solução nova, uma nova ferramenta, alguma coisa assim, ele acaba participando da decisão, participando de reuniões, discutindo com equipes, chegando no nível técnico, se for preciso, e representando a empresa em fóruns, em eventos que possam acontecer de tecnologia. Muitas vezes esses CIOs, CTOs, eles são convidados para palestras, para mostrar, falar um pouco sobre a tecnologia, principalmente quando ele está adotando uma nova tecnologia ou algum fabricante. Uma vez que, lógico, implementado com sucesso, ele acaba sendo convidado a mostrar um pouco sobre o projeto, falar um pouco sobre o projeto para outras empresas. E aí, quais são os desafios reais que acontecem lá no dia a dia de um CIO e de um CTO? Acho que já vindo toda aquela bagagem que a gente já vem falando, que é aprovar, né, junto à diretoria, orçamento, tecnologia, falar com o board, lidar com a diretoria, lidar com as questões financeiras. Entra uma questão muito importante que é promover a mudança de cultura. Então, às vezes, a tecnologia ela avança. Então, tudo que a gente fazia de um jeito vai fazer de outro no futuro, né? A gente tem visto muito aí, por exemplo, o IA. Então, é um grande desafio e é uma mudança de cultura que você precisa fazer na empresa para as pessoas entenderem que a IA não vai substituir as pessoas, mas que ela está vindo para ajudar. E como é que você pode usar a IA de forma segura, o que pode trazer de benefício para o negócio da empresa, esse tipo de coisa. Então, o diretor ele tem essa responsabilidade de passar a cultura nova, né, tecnológica, óbvio, para a empresa como um todo, mas de forma que não seja técnico, seja uma forma que outros analistas de outras áreas ou as outras áreas da empresa compreendam, como o board compreenda, como a diretoria compreenda. Então, ele tem que falar várias linguagens ao mesmo tempo que a gente fala, né? Então, linguagem técnica com o time, área de negócio fala com a linguagem de negócio, quando a gente fala de presidência e board, a gente fala com linguagem de board. Então, ele acaba navegando como um todo ali
mas geralmente a conversa, né, ali é muito mais com a diretoria. E lógico, cuidar da equipe, reter talentos e etc. Ele muitas vezes é o diretor responsável ali pela sua promoção, pela sua mudança de cargo, etc. Também tem a questão de compliance, né, ele acaba respondendo por muitas coisas de compliance. Hoje as empresas de grande porte precisam ter um CISO, né, que é um cara responsável por segurança da empresa como um todo e respondem perante a lei em relação a isso. Geralmente é esse cargo, que é o CIO, CTO, ele acaba assumindo esse cargo de CISO, por justamente cuidar do compliance, da segurança da empresa nas questões cibernéticas. E lógico, antecipar, né, tendências tecnológicas é o dia a dia dele. Então, conhecer ir em eventos, conhecer pessoas, ter contato com as pessoas, consegue antecipar muita coisa para a empresa às vezes, e fazer com que ela avance tecnologicamente de uma forma mais acelerada que talvez os seus concorrentes não façam. E isso traz vários benefícios para a empresa. Então, uma frase que eu acho que resume bastante assim o que é um CIO. O CIO é aquele cara que traduz o futuro para a realidade da empresa, né? Então, isso exige muito mais do que saber TI, né? Exige muito mais conhecimento como um todo do que só a área de tecnologia. E aí, para a gente resumir aqui, eu acho que assim, CIO e CTO não são cargos mágicos, né, que vão resolver todos os problemas da empresa. É uma jornada, né, não é uma corrida, né, não é um sprint que a gente fala. É uma jornada de conhecimento, de visão, de estratégia, de conhecimento, que você vem adquirindo ao longo dos anos para que você consiga se tornar um CIO ou um CTO. Você se afasta muito da tecnologia ali, do Bit Byte, perto do que a gente estava falando lá no começo da nossa série de vídeos, e você está muito mais voltado para o negócio e para o crescimento. Então, é muito legal você conseguir chegar, né, e ter uma história, né? Então, você vai ter uma história de carreira que fez com que você chegasse até um CIO, um CTO. E aí, chegamos ao fim, né, dessa série de carreiras de tecnologia. A gente começou lá atrás falando de analista de suporte, estagiário e tudo mais, chegamos no CIO, no CTO. Espero que vocês tenham gostado bastante. Eu gostei bastante de fazer esses vídeos. Não queria deixar os vídeos muito longos, então eu tentei condensar o máximo de informação nos vídeos. Eu sei que os vídeos eles são pesados, eles são longos, né? A gente está falando de vídeos de 10, 15, 20 minutos. Mas eu queria agradecer todo mundo que participou, que me mandou mensagem, que me incentivou a fazer essa série. Espero que tenha ajudado. Se vocês quiserem uma parte 2, deixem aí nos comentários, né? Se inscreve no canal. Ativa as notificações, dá o nosso gostei lá para a gente crescer cada vez mais. E aí a gente pode falar de uma versão 2 aí, falar de carreiras internacionais e etc. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Até mais!